No silêncio do mundo moderno, há um som que ecoa mais alto do que qualquer buzina de carro, notificação de celular ou grito nas ruas. É o som da solidão. Essa presença invisível se arrasta por quartos escuros, caminha ao lado em ruas vazias e se deita ao nosso lado nas madrugadas insones. Não tem rosto, não tem corpo, mas pesa como chumbo no coração. A solidão, diferente do simples estar sozinho, é um vazio que sussurra perguntas incômodas. Será que eu sou suficiente? Por que ninguém me entende? Por que mesmo rodeado de pessoas, ainda sinto que estou só? Por muito tempo, a humanidade tentou silenciar esses sussurros com distrações. Trabalho excessivo, relacionamentos rasos, vícios, redes sociais. Mas há um momento, um instante, em que nada disso funciona. E aí somos forçados a olhar no espelho. O problema é que poucos estão preparados para esse reflexo. A solidão, quando negada, se transforma em desespero. Mas quando acolhida, ela pode ser o mestre mais sábio que já conhecemos. Nietzsche, em sua insana lucidez, dizia que o homem precisa da solidão para encontrar sua verdade. Pois é apenas quando os ruídos externos cessam que conseguimos ouvir a nossa própria voz. Mas a sociedade atual não nos ensina isso. Ela nos vende a ideia de que estar sozinho é fracassar, que o sucesso está em ter muitos amigos, muitos seguidores, muitos encontros. E se você não tem nada disso, algo está errado com você. Mas e se o erro estiver justamente nessa crença? E se a solidão for, na verdade, um portal? Um portal para a descoberta, para a reconstrução, para o nascimento de um novo eu, mais forte, mais consciente, mais presente. Mas atenção, a travessia pelo portal da solidão não é simples. Ela exige coragem, porque nesse caminho você vai encontrar tudo aquilo que tentou esconder. Suas inseguranças, suas máscaras, suas frustrações e medos. E, principalmente, a verdade sobre si mesmo. É nesse ponto que muitos desistem. Voltam correndo para qualquer distração, aceitam relacionamentos vazios, se perdem em vícios, preferem o barulho externo ao confronto interno. Mas aquele que permanece, aquele que aguenta o peso da ausência, descobre algo extraordinário. Descobre que a solidão não é um castigo, ela é um espelho, e espelhos não mentem. Aqueles que passam tempo consigo mesmos sem fugir, descobrem sua força. Descobrem sua identidade. Descobrem que o valor próprio não vem de aprovação alheia, mas da aceitação radical de quem você realmente é. O verdadeiro poder está em não depender da presença dos outros para sentir-se inteiro. E isso, meu amigo, é o mais temido dos poderes. Porque quem não teme a solidão, não teme nada. Esse é o homem perigoso. O homem que já enfrentou os seus próprios demônios e saiu do outro lado mais forte, mais calmo, mais livre. Mas não se engane, isso não significa que devemos viver isolados. Somos seres sociais e o vínculo é vital. Mas há uma diferença brutal entre buscar companhia por prazer e buscá-la por necessidade. A primeira é liberdade, a segunda é prisão. A solidão, quando abraçada, transforma-se em solitude. E a solitude é fértil. É nela que o artista cria, é nela que o filósofo pensa. É nela que o guerreiro recupera suas forças. Você não precisa fugir, precisa mergulhar, descer até o fundo do silêncio interior e observar o que existe ali, sem julgamentos, sem pressa, sem máscaras, porque é ali e só ali que você descobre que nunca esteve realmente sozinho. Você esteve desconectado de si mesmo, e essa desconexão é o verdadeiro vazio. Não é a ausência de outros, é a ausência de você. A partir do momento em que você aprende a ser sua melhor companhia, o mundo externo perde o poder de te definir. Você não será mais manipulado por carência. Não aceitará menos do que merece só para preencher buracos. Você começará a selecionar com sabedoria quem entra na sua vida. Porque você saberá que não precisa de ninguém para se sentir completo. Mas poderá escolher alguém, não por necessidade, mas por afinidade. E isso é revolução. A solidão só fere quando você resiste a ela.
Mas quando a aceita, ela se torna mestra, silenciosa, mas sábia, dura, mas justa. É nesse espaço interno, livre das distrações, livre das vozes externas, que você vai começar a se ouvir de verdade. E o que talvez encontre não será fácil de aceitar. Vai perceber feridas antigas, traumas esquecidos, ilusões construídas para proteger um ego frágil. Mas também vai encontrar força, uma força que nunca soube que existia, um brilho que foi sufocado pelas exigências do mundo. Essa é a missão: transformar dor em disciplina, falta em foco, vazio em visão. Você está só, sim, mas não é o único. E não está perdido. Está no começo de uma travessia. A travessia não é uma fuga, é um retorno. Não ao passado, mas à sua essência. É no silêncio da solidão que você começa a se lembrar de quem era antes do mundo te dizer quem devia ser. Sem aplausos, sem aprovação, sem performance. Apenas você e aquilo que nunca morreu em você, mesmo depois de tudo. E então, paradoxalmente, quanto mais você se fortalece sozinho, mais preparado está para estar com os outros. Porque agora você não precisa mais. Você escolhe, você não se apega, você compartilha. Você não mendiga a atenção, você oferece presença. Você se tornou companhia para si mesmo. E isso muda tudo. Não é sobre virar um monge ou isolar-se do mundo. É sobre voltar inteiro para ele. É sobre não carregar mais feridas abertas esperando que alguém as cure. É sobre ter aprendido a costurar suas próprias cicatrizes. Quem aprende a ficar só, aprende a ser livre. E quem é livre é perigoso, porque não se vende, não se submete, não se molda ao gosto alheio. É por isso que o silêncio assusta tanta gente, porque ele revela quem somos quando ninguém está olhando. E aí está a chave. Quando você não tem mais medo do seu próprio reflexo, o mundo deixa de ter poder sobre você. Você já não está mais à venda. O homem que domina o silêncio domina a si mesmo. E aquele que domina a si mesmo já venceu a maior de todas as batalhas. O resto é detalhe. O barulho do mundo vira ruído de fundo. A opinião dos outros se torna irrelevante. O medo, um velho conhecido que já não assusta mais. Você para de correr atrás e começa a me atrair. Porque sua energia muda, seu olhar muda. Sua presença fala antes mesmo da sua voz. E quem te vê, sente. Não sabe explicar, mas sente. Como se estivesse diante de algo que não se dobra, não se quebra, não se perde. Alguém que já passou pelo fogo e saiu de lá sem precisar provar nada a ninguém. A maioria vive para ser aceita. Você vive para ser verdadeiro. Eles buscam aplausos. Você busca propósito. Eles se curvam para agradar. Você se ergue para existir. E isso incomoda, assusta. A verdade é uma luz forte demais para olhos acostumados com a sombra. Você não quer multidão, quer sentido. Não quer barulho, quer clareza. E quanto mais avança, mais entende. Estar só nunca foi um problema. O problema sempre foi estar cercado de vazios. Mas se a ausência pesa, é porque o mundo ensinou que companhia é solução, quando na verdade muitas vezes é distração. Fugimos do espelho que o silêncio traz. Corremos das perguntas que surgem quando ninguém mais está ali para responder por nós. E a solidão? Ela não grita, ela sussurra. Sussurra verdades que ninguém ousou te dizer em voz alta. Ela não te rejeita, te revela. Por isso o medo, por isso a fuga, por isso tantos vivem cercados, mas continuam gritando por dentro. O barulho das vozes não cala o vazio, só o encobre por instantes. E a verdade que ninguém diz é que nem sempre o amor próprio floresce no abraço dos outros. Às vezes ele nasce na ausência. Nasce quando você aprende a não mendigar presença. Quando você entende que o eu que habita dentro também precisa de escuta. A solitude é escola, mas nem todo aluno está pronto para a aula. Porque ao contrário do que vendem por aí, estar sozinho não é só paz, é confronto. É travar batalhas com partes de si que estavam escondidas debaixo de tapetes sociais. Na ausência de plateia, tudo que você é se revela. Sem filtros, sem performance, sem aplausos.
E aí você percebe, a dor não vem da solidão, mas do que ela te mostra. Ela não cria monstros, ela só apaga a luz e te obriga a encarar os que já estavam aí. A maioria prefere fugir, abrir outra aba, dar play em qualquer distração, correr para os braços errados só para não sentir o silêncio certo. Mas o crescimento está exatamente ali, na escolha de permanecer, de escutar a si mesmo até o incômodo fazer sentido. Porque é no incômodo que se abre espaço para o novo. É ali que o você de verdade se mexe, se ergue e começa a se formar. Mas, e depois? O que acontece quando você se permite ficar? Quando o medo da solidão é vencido e você finalmente se ouve de verdade, você começa a reconstruir. Só que agora com materiais seus, não mais com pedaços dos outros. Você para de aceitar migalhas emocionais e começa a exigir banquetes internos. Porque entende, a presença mais valiosa é a que você oferece a si mesmo. O amor mais raro não é o que vem de fora. É o que você constrói dentro, sem depender da aprovação de ninguém. E então algo mágico acontece. Você deixa de mendigar atenção e passa a filtrar conexões. Porque agora você sabe, estar sozinho é melhor do que estar mal acompanhado. O silêncio deixou de ser tortura e virou templo. A ausência virou arte. E a solidão virou poder. Mas o mundo não entende isso. Ele te vê só e supõe fracasso. Te vê em silêncio e imagina tristeza. Te vê recluso e chama de esquisito. Porque o mundo tem medo do que não entende. E quase ninguém entende a beleza de estar só. Mas você agora entende. E isso basta. Você entendeu que a solitude não é castigo, é escolha. Que o isolamento não é fraqueza, é filtro. Você não se afastou porque perdeu. Você se afastou porque encontrou. Encontrou-se. Agora cada passo é seu. Cada decisão é limpa, sem ruídos de expectativas alheias. Você parou de viver em função do olhar dos outros e começou a enxergar a própria visão. Clara, forte, imparável. Mas não pense que é fácil. A estrada da solitude não tem aplausos, não tem selfies, não tem validação. É uma jornada solitária por dentro de si, onde cada parede quebrada revela um espelho. E cada espelho reflete tanto a beleza quanto a feiura que você tentou esconder por anos. E é por isso que a maioria desiste no meio do caminho. Porque exige coragem, muita coragem. Mas você não vai desistir. Você já sentiu o gosto da liberdade que é ser inteiro. E agora sabe que não há volta. Melhor estar só com sua verdade do que acompanhado de ilusões. Você se tornou perigoso, não para os outros, mas para o sistema. Porque um homem que não precisa, não obedece. Um homem que não mendiga a atenção, não se vende. Um homem que não teme o silêncio, não se distrai. E isso assusta. Você virou o glitch, a falha na matriz, o ponto fora da curva. Porque em um mundo barulhento, quem consegue ficar em paz com o próprio silêncio é quase um revolucionário. O mais irônico, quando você aceita a solidão, ela deixa de ser solidão. Ela vira companhia, vira clareza, vira força e, de repente, você percebe que está cercado por algo novo. Não pessoas, mas sentido. Sentido nas escolhas, nas pausas, nas manhãs lentas, nos cafés tomados sem pressa. Tudo agora tem um porquê, e esse porquê é seu. Lembra quando você achava que precisava de alguém para ser feliz? Hoje você entende, não era alguém, era equilíbrio. E equilíbrio se conquista por dentro. Não se acha em abraços apressados, nem em mensagens vazias às 2 da manhã. Equilíbrio nasce quando você deixa de correr e começa a estar. Simplesmente estar. Estar com você. Por você. Para você. Você não é mais o mesmo. E isso incomoda muita gente. Porque você parou de responder rápido. Parou de ir em festas que te esvaziavam. Parou de sorrir para agradar. Isso parece arrogância, mas é só maturidade. Maturidade dói. Não porque machuca, mas porque afasta. Mas tudo que se afasta também revela. E o que se revela te transforma. Você começou a enxergar quem era companhia e quem era distração. Quem somava e quem só estava ali por conveniência. Foi doloroso sim, mas necessário.
Porque crescer é isso, abrir mão do excesso para caber à essência. Hoje sua vida cabe em uma mala, em meia dúzia de pessoas, em alguns livros, e numa paz que ninguém entende. Mas você entende. E é isso que importa. Você não virou frio. Só parou de aquecer os outros com o fogo que te consumia. Você aprendeu a guardar calor para si. E isso mudou tudo. Hoje seu silêncio é sua fortaleza, sua calma, sua arma, sua ausência, sua resposta. E quando perguntam onde você está, a resposta é simples: em paz. Quem entender, entendeu. Quem não entender, ainda não chegou lá. Então, se hoje você está só, não se desespere. Talvez esteja apenas encontrando o que ninguém te ensinou a buscar, a si mesmo. E quando isso acontecer, você vai rir. Vai rir de como chorou tanto por não ser entendido, quando o único que precisava te entender era você. Porque a verdadeira revolução sempre começa em silêncio e termina com você em paz, diante do espelho, sabendo que finalmente voltou para casa. Mas no fim, o verdadeiro mistério não está nos livros, nas escrituras ou nos ensinamentos que repetimos. Está em nós. Está naquilo que sentimos quando o mundo silencia, quando a noite chega e ficamos a sós com nossa mente. O caos interior que tentamos conter, as perguntas que sufocamos, os traumas que fingimos esquecer, tudo isso grita quando paramos. É ali que mora o verdadeiro caminho para o autoconhecimento. Não no espelho, não nos conselhos alheios, mas na coragem de olhar para dentro e encarar a bagunça. Nietzsche nos provocou com sua loucura. Jung nos convidou a abraçá-la. E hoje, talvez, seja esse o nosso desafio mais urgente. Aceitar que somos instáveis, confusos, humanos. Talvez o equilíbrio que tanto buscamos não seja um estado eterno, mas sim uma dança constante entre razão e emoção, entre luz e sombra, entre o que mostramos e o que escondemos. Você está pronto para essa dança? Porque no fim, só sobrevive quem mergulha fundo em si mesmo.